gravação vai já já começar, o botãozinho acabou, começou. Agora o botãozinho apareceu. Não sei se ele aparece para vocês. Aparece para vocês? Aparece. Aparece? Então, ó, tá gravando já. A aula já vai ficar gravada. Eu encerro a gravação no final da nossa aula, tá bom? Hoje nós temos aula 33 e 34. Lembra que eu tô numa uma continuação numérica eterna, porque a gente não está se vendo pessoalmente. Então, quando a gente estiver se vendo pessoalmente, se algum dia isso acontecer, eu espero que seja antes do final dos tempos, né? Porque parece que a gente está no final dos tempos, né? Desculpa aí. Mas, né? Tô brincando, desculpa, não quero deixar ninguém deprimido, não, tá? Mas quando a gente se vir pessoalmente, aí eu recomeço a contagem. Essa daqui, portanto, seriam as aulas 33 e 34, que lembra que foi uma contagem que eu comecei no período de isolamento. Então, olha quanta aula a gente já teve. 34 aulas, pessoal, no isolamento, hein? Né? Tudo bem que teve um período que a gente tinha uma aula somente por semana. A partir de agosto, né? Que a gente passou a ter 3 aulas por semana. Então, até que a gente teve bastante aula, né? Parece que não, mas no bimestre a gente nunca chega a tantas aulas no bimestre, tá? De qualquer maneira, vamos começar? Então, ó, hoje é dia 21 de setembro, aula 33 e 34. Eu gostaria que vocês voltassem para uma época de caça às bruxas, que é o macartismo, página 157, tá? Por que que eu quero voltar para lá? Porque a última coisa que nós falamos foi o que eram os gulags, né? Que eram aquelas, como se fosse assim, uma grande prisão fazenda, onde eu posso ter atividades de mineração, onde eu posso ter plantio não, porque a gente está falando de Sibéria, né, pessoal? Você vai ter muito mais extração mineral, né? O famoso quebra-pedra. Opa, tem mais um chegando. Caio, deve estar chegando. Uma coisa que eu notei é que quando começa a gravar, eu permito que a pessoa entre, mas demora para ela entrar. É engraçado isso, né? Agora o Caio chegou. Bom dia, Caio. Tudo bom? Caio? Já está me ouvindo? Porque para mim está dando que você já está participando. Bom dia, Caio. Coloca um bom dia aí, eu falo, que fica mais fácil para você, para saber se está tudo ok, você conseguiu entrar. Porque é uma das coisas que eu percebi na primeira aula com o oitavo ano, que a maioria tinha entrado, faltava um aluno. E quando começou a gravação, nossa, a pessoa pede para entrar, ela é muito rápida quando não está gravando. Quando está gravando, tem um, sei lá, um delay maior. É engraçado isso, eu não sabia, né? Mas vamos lá, pessoal. Por que que eu queria voltar nessa parte? Porque, como eu disse, é, tá. Eu não sabia que tinha esse aviso. Legal. Ok. É porque mesmo as aulas no ensino superior, tem professor que está preferindo usar o Skype, porque o Skype tem falhado menos, né? Tem outras plataformas também, né? Tem uma outra plataforma que o pessoal usa muito, que é a plataforma do Teams, que é da Microsoft também. Ela é bem parecida com isso aqui, mas não tem aviso não de que está gravando. E nem Ô, sempre o Beth, professor grava. Oi, fala, mas Bianca. assim, quando a gente pede para participar e você aceita, aí você fala bom dia, eu escuto, só que não aparece para mim o microfone nem a câmera para eu ativar e falar, entendeu? Aí demora um Entendi. pouco para Demora um entrar. pouco. Tá, É assim, tanto gravando quanto não tá gravando. tá, ok. Só que demora mais para eu saber que a pessoa entrou quando tá gravando. Porque Ah, tá. quando não tá gravando, eu permito a entrada, na sequência já aparece para mim, fulano tá entrando, cicrano tá entrando. Quando tá gravando, eu permito, aí depois aparece. E bem Entendi. depois ainda aparece a pessoa respondendo, tá? Então tem assim um delay mesmo, né? Bom, mas vamos voltar. A gente estava falando dos gulags. Os gulags já existiam na época do czarismo. Então o czar já tinha usado esse tipo de prisão, que é retomada depois da Revolução, principalmente na época do Stalin. Stalin foi um assassino? Foi, gente. Foi um assassino. Tá? Ele reergue a economia da União Soviética? Sim, isso é inegável. Economicamente, através dos planos quinquenais, que vai ser uma criação dos governos dele, eu falo dos governos, porque o governo dele vai levar um tempão. O cara fica lá até morrer, literalmente, tá? É bastante tempo, ok? Dá mais de 20 anos que ele governa, tá? E como eu estava dizendo, né? Ele, vamos dizer assim, ele eleva essa condição dos gulags assim ao patamar máximo. Ele começa a ver, quando eu digo ele, lógico
que ninguém governa sozinho. Então, a gente está falando de toda uma cúpula, de todo um pessoal que o ajuda a governar, né? Porque, lembra, ninguém faz nada sozinho, né? A pessoa pode até ter ideia, falar, mas da fala virar uma ação, você precisa que outras pessoas colaborem, aprovem, etc., tá? Então, no caso do Stalin, realmente ele vai condenar muita gente à morte, ou seja, ele assina, né, os memorandos, sei lá, as cartas, etc., em que pessoas, muitas, são condenadas à morte. E quando eu falo à morte, existem vários tipos de morte. Quer dizer, ser mandado para a Sibéria é um tipo de morte. Assim como ser condenado ao fuzilamento no paredão, que é uma morte mais imediata. Eu diria assim, a morte na Sibéria não deixa de rolar, porque o número de mortos na Sibéria foi alto. Para quem esqueceu, você tem na página 157, onde tem o É Bom Saber, nas 4 últimas linhas, tá lá. Estima-se que durante o governo de Stalin, que vai de 1927 a 1953, né, como você pode ver aí, o cara governou muito tempo, até morrer, dos 10 milhões de prisioneiros levados aos gulags, cerca de 2 milhões morreram. E a gente está falando dos que morreram na Sibéria. Vamos recordar do transtorno que foi a Segunda Guerra Mundial, em que eles foram invadidos. A população, ela mesma queimava as suas cidadelas, né, os seus vilarejos, para que quando as tropas do Hitler chegassem, eles não tivessem como se abastecer. Algo muito parecido com o que foi feito na época da invasão do Napoleão. A própria população fazia isso, tá? Quando a guerra termina e a população retorna, gente, os campos de plantio, eles estão destruídos, tá certo? E na medida em que estão destruídos, você tem que fazer todo um processo de reconstrução. Aquilo que a gente falou, enquanto os Estados Unidos não enfrentaram combates em seu território, a União Soviética teve as tropas de Hitler nas portas da sua capital, em Moscou. Então, a gente não pode comparar o nível de destruição, dizer que o pessoal dos aliados vai se recuperar mais rápido. Eu diria assim, gente, vai se recuperar mais rápido, porque os bancos norte-americanos, com a presença de muitos judeus que fugiram na época das primeiras perseguições do Hitler dentro da própria Alemanha, depois na Polônia e etc., né, os outros países que ele foi dominando, e o próprio medo que vai se instalando, esse dinheiro, ele vai chegar para reconstruir a Europa. Agora, vamos lembrar que do outro lado, eu não vou ter uma reconstrução tão rápida. Né? Então, muitas vezes as pessoas esquecem, aqui eu não estou para defender um lado ou outro, é só para mostrar que as pessoas igualam a situação e falam, olha, tá vendo? É por causa do comunismo, é por causa do socialismo. Não, não é por causa disso. É porque é uma situação diferente. Né? É o equivalente a você estar numa corrida, os Estados Unidos, eles vão começar 10 metros na frente em relação à União Soviética. Né? Então, os países europeus, eles estão ali entre os Estados Unidos e a União Soviética, e eles vão receber ajuda dos Estados Unidos. Não vai rolar isso para a União Soviética. E ela ainda vai ter que ajudar os lugares, quer dizer, ajudar no sentido de enviar capital mesmo. Porque nos tratados pós-guerra, você tem, por exemplo, uma Tchecoslováquia, você tem uma Romênia, uma Hungria, por exemplo, que vão caber à União Soviética, aquela parte da Europa Oriental que, de acordo com os tratados, vão pertencer, vamos dizer assim, pertencer no sentido de ser área de influência da União Soviética, tá certo? Então, lembra que o processo de reconstrução do lado oriental, ele vai ser mais devagar, né? Ele vai ser mais lento, mais gradual, porque eles têm que partir do zero e contar com eles mesmos e atravessar longos períodos de fome. Você tem, por exemplo, uma coisa que rola, até porque a própria planificação da economia soviética, ela também tem problemas. Essa coisa dos planos quinquenais, onde você foca por 5 anos numa parte, por exemplo, da indústria ou numa atividade econômica, não é que você deixa as outras de lado, mas você olha menos por elas. Ajuda essa parte, legal. Então, durante 5 anos eu vou investir nisso aqui. Ótimo. A Lívia está chegando, gente, tá? Deve estar entrando já já. Mas você foca numa área, mas as outras recebem menos incentivo. Isso é meio complicado. Bom dia, Lívia. Isso é menos complicado
porque, menos não, mais complicado, perdão, porque assim, você tem áreas que vão ficar meio que largadas. Então, por exemplo, a Ucrânia, ela vai começar a receber a influência. Bom dia, imagina, sem problemas, Lívia, só que você perdeu uma pequena parte, a aula está gravada, depois você revê. A Ucrânia, ela vai passar fome, gente, porque a forma como vai ser feito, perdão, o processo de planificação da economia, comunizando no sentido de coletivizar a produção, eu desorganizo uma produção que já existe. Imagina assim, eu tenho uma forma de produzir. Aí eu estabeleço uma nova forma. Até que essa nova forma comece a funcionar, eu tenho uma população que eu tenho que abastecer. Mas é uma população que também sofreu os efeitos da guerra. Então, é uma população que está empobrecida, é uma população que está destruída, eu tenho campos de cultivo destruído, e eu tenho uma nova forma de cultivo. E aí você tem um verdadeiro massacre. No caso da Ucrânia, você tem uma coisa que, inclusive, você pode até procurar na internet, chama Holomodor. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas é assim que se escreve, com H, tá? Holomodor. Se eu não pronunciei errado, é isso. Você tem aí pelo menos, acho que 2 milhões de pessoas, ou 3 milhões, que é o cálculo estimado, da população que morreu de fome na Ucrânia. Gente, não é pouca gente, é muita gente. É praticamente o equivalente aos que morreram nos campos da Sibéria. Agora, por que morrer tanta gente? Eu vou de novo para o ponto. Né? Você tem um regime autoritário? Tem, isso é inegável, só que não é só lá. No restante do mundo, você também tem governos autoritários. Dizer que não é mentira. Ah, mas o Hitler já saiu, Benito Mussolini já saiu. Verdade. Isso é verdade. Agora, por exemplo, Francisco Franco vai continuar governando a Espanha até 1970 e alguma coisa, tá? O Alberto Salazar continua governando a Portugal até, eu acho que ele morreu em 68, 69, alguma coisa assim, tá? Então, é uma ditadura. Portugal vai ficar sob ditadura por 40 anos, porque mesmo depois da morte do Salazar, eles só vão acabar com a ditadura na Revolução dos Cravos, né, no 25 de abril de 1974. Tá? 74, 75, sempre confundo. Ou é 74 ou é 75? Acho que é 74. Mas é o famoso 25 de abril, que é o dia em que até o próprio exército se rebelou contra a ditadura em Portugal. Então, você tem regimes autoritários no restante do mundo. E, de certa maneira, se a gente olhar, a própria divisão em bloco, né, nos 2 blocos, não deixa de ser um autoritarismo. É um autoritarismo. As áreas de influência, poxa vida, se você é uma área de influência norte-americana, você tem que ter um pensamento anticomunista. E nesse pensamento anticomunista, o inimigo, muitas vezes, não é o externo, é o interno. Lembra da fala do Joseph McCarthy? Eu gostaria de retomar com vocês. Página 157, tem um trecho entre aspas, né? Logo na primeira coluna, seria o segundo parágrafo. Ele diz, a razão pela qual nós nos encontramos em uma posição de impotência, ou seja, não conseguimos resolver, né? Não é porque o nosso único inimigo, poderoso potencial, enviou homens para invadir nossas costas, né? Porque ele está dizendo que seria os agentes da KGB, tá? Mas sim por causa das ações traidoras daqueles que foram muito bem tratados por essa nação. Ele está dizendo, pessoas que nasceram aqui e que a gente trata bem, se colocam, ao lado desses comunistas, né? Isso é uma verdade evidente no Departamento de Estado. Em minha opinião, o Departamento de Estado, que é um dos departamentos governamentais mais importantes, está completamente infestado de comunistas. E aí ele começa aquelas sessões de perseguição em que as pessoas, muitas vezes, para se livrarem da perseguição, denunciam outros e denunciam outros. É uma coisa assim horrorosa o que passa a acontecer. Tá? E aí eu falei para vocês do filme do Dalton Trumbull, né? Trumbull, ele era um judeu, existe durante muito tempo essa associação entre judeus e comunismo. Vamos lembrar do Karl Marx, a ideia de que como ele era filho de um judeu, então todo judeu é comunista, é uma coisa assim idiota. Mas até hoje muita gente ainda faz esse tipo de associação simplista, sem sentido, né? E por conta disso ele vai ser perseguido. E o filme, né, volto a repetir, ele tem no streaming, viu, gente? É um filme de 2015, filme bastante recente, tem o quê? 5 anos, não é grande coisa, né? Aproveita. Eu não sei se tem no Netflix, eu acho que não,
tá? O filme chama simplesmente Trumbo, o nome dele, né? O sobrenome dele. Eu acho que não tem no Netflix, eu sei que tem no streaming. Tem também no Now, mas eu acho que no Now é pago, tá? Eu acho que no Now você tem que pagar, eu acho que ele não está livre no Now, né? Mas no streaming, se você baixar esse aplicativo, você assiste esse filme. É muito bom. Ele é excelente para você conseguir observar o nível de perseguição. E aquilo que eu falei para vocês na última aula. Você tem o caso de vários artistas que começam a deixar os Estados Unidos, porque eles dizem: eu não vou ficar aqui não. Cadê a liberdade que a gente sempre disse que tinha? Cadê a liberdade de expressão que a gente sempre defendeu? Cadê a ideia de que somos uma democracia? Um dos primeiros a deixar vai ser o Charlie Chaplin. Ele vai mudar sua residência dos Estados Unidos para a Inglaterra. Ele muda, ele fala: eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Porque o que começa a acontecer? As pessoas com medo, por exemplo, na indústria cinematográfica, né? Porque um dos grandes focos de ataque vão ser a educação e as artes, tá? E intelectuais, obviamente, né? Então, professores em universidade, professores nas escolas, artistas, falei para vocês, artistas, escolas, né? Isso mesmo. E nas universidades, né, intelectuais de forma geral, eles vão ser denunciados das mais variadas formas, tá? E o que começa a acontecer? Essas pessoas, elas muitas vezes denunciam outras para ver se elas se livram, né? E tudo isso, gente, ao vivo e em cores na televisão, passando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É sério isso. Isso é uma lavagem cerebral, isso é uma doutrinação. Imagina que você come, almoça, né? Então você toma o café da manhã, você almoça, você janta, a televisão ligada, tá? E aquela pessoa depondo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Então a ideia de que tem um monte de comunistas, que os comunistas eles estão infiltrados em diversas áreas, né? Tem um trecho de um livro que eu acho muito legal, que fala a respeito de uma forma de pensar, que vai rolar muito. Essa forma de pensar, ela foi chamada de Doutrina da Segurança Nacional. A gente abrevia e escreve apenas DSN. Você fala, por quê? Porque, vira e mexe, você pode encontrar isso em algum texto que você esteja lendo na internet, então apareceu. DSN é Doutrina de Segurança Nacional. Vou ler um trechinho, né? É um livro, né, bem interessante, do Marcos Napolitano, que é um professor da USP, não sei se está aparecendo, tá? E tem um trechinho que define doutrina de segurança nacional, tá? E aí eu peguei, né, que eu acho bem legal, que fala assim: conforme essa doutrina, a guerra contra o comunismo ia além da dissuasão militar, ou seja, ia além da ideia de usar o militar, com a exibição de poderio bélico que desencorajasse agressões estrangeiras. Então, vai além dessa questão militar. Tratava-se de uma guerra total, a ser desenvolvida também nos campos econômico, político e cultural. As fronteiras deixavam de ser nacionais e passavam a ser ideológicas. Consequentemente, todos os países anticomunistas deveriam cooperar entre si. Era preciso não apenas desenvolver uma propaganda anticomunista eficaz, como também provar que o sistema capitalista de livre mercado e de propriedade privada era superior ao sistema comunista e capaz de gerar o bem-estar para todos. E aí que dentro dessa ideia de gerar o bem-estar para todos, nasceu aquilo que hoje está sendo destruído na Europa, que é o welfare state, ou seja, o estado do bem-estar social, né? Ou seja, eu tenho que deixar a minha população numa boa condição. Então, uma boa previdência, uma boa saúde, uma boa educação, né? Então, as pessoas têm que ter isso muito bem, para que elas possam morar bem, para que elas possam ter um bom lazer. Por que isso? Porque, lembra, o Partido Comunista, ele é muito forte nos países ainda. E eu não posso deixar a minha população se tornar comunista, né? Então, eu tenho que mostrar que o liberalismo funciona, né? Que o capitalismo tem coisas boas. Então, eu preciso, por exemplo, atender às solicitações dos meus trabalhadores. Lógico que eu não vou conceder todos os direitos trabalhistas, porque isso implica em gastos. Mas eu não posso negar uma negociação com os sindicatos. Eu não posso, né? Então, muita gente olha para a Europa e fala assim: nossa, lá todo mundo é sindicalizado. Quer dizer, ainda é, porque é diferente a condição de sindicato lá da condição de sindicato aqui no Brasil.
Os nossos sindicatos no Brasil, eles são liberados, vamos dizer assim, para existir mais na era Vargas. Mas lembra que nós vimos que é o toma lá da cá. Então, o sindicato existe, mas ele é controlado. Quem está na presidência do sindicato no Brasil é alguém que está ao lado de Vargas, ao lado da ditadura. Ah, mas Vargas já saiu, sim, mas os sindicatos, com essa tradição de atrelados ao Estado, de serem pouco reivindicativos, ela é muito forte ainda no Brasil. E se hoje ela ainda existe um pouco, imagina lá atrás. Ah, mas o pessoal fala que sindicato é coisa de esquerda. Gente, uma boa parte dos sindicatos no Brasil não funciona como deveria funcionar, vamos falar bem francamente, tá? Mas vamos lá, qual é a condição diferente dos sindicatos? Na Europa, por exemplo, toda negociação, em geral, é feita com o sindicato, tá? E o Estado entra para mediar, tá? Mediar por quê? Porque na negociação você precisa ter alguém de fora. Então, vamos supor que você tem uma determinada categoria em greve. Aí o que vai acontecer? Um representante do Estado, um juiz, portanto, ele vai negociar entre a categoria e o sindicato. E vamos supor que é dado um aumento, sei lá, de 2, 3, 4, sei lá quantos por cento. Se você, na Europa, é filiado ao sindicato, você recebe o aumento. Se você não é filiado, você não recebe o aumento. Então, se na Europa a quantidade de pessoas sindicalizadas é grande porque se você não é filiado, você não recebe. No Brasil, vamos lá, é dado um aumento para a categoria X. Gente, boa parte das categorias não são sindicalizadas. Não são mesmo. Por exemplo, eu posso falar da minha. A minha categoria, que é a categoria de professores, você conta nos dedos de uma mão quantas pessoas por escola são sindicalizadas. Às vezes você tem uma, duas na escola que são sindicalizadas. Né? Só que quando é dado o aumento, todos recebem. Então, as pessoas não se sentem obrigadas a participar do sindicato. Inclusive, no Brasil existe um discurso muito forte contra os sindicatos. Né? Não que na Europa seja diferente. Hoje em dia, esse discurso neoliberal ele está presente em todos os lugares, né? Porque a ideia é desconstruir tudo aquilo que provoca gasto. Sindicato provoca gasto, gente. Por quê? Porque sindicato une, faz com que a mão de obra tenha direitos, faz com que a mão de obra tenha aumentos salariais. E a ideia é eu produzir com cada vez menos custos, menos gastos. Por quê? Porque se eu vendo bastante e eu tiver gastos, meu lucro diminui. Isso é uma questão neoliberal, não tem como fugir disso, a não ser que você acabe com o neoliberalismo, não tem outra forma. Vamos falar bem francamente, né? Então, no caso do Brasil, as pessoas não se sentem, vamos dizer assim, motivadas a participar do sindicato. Muitos nem sabem que isso acontece. Boa parte acha que sindicato é assim no mundo inteiro. Não é, crianças. Não é. Inclusive, eu aconselho, eu já falei para vocês, assistir o documentário que ganhou o Oscar, que foi produzido pela empresa do casal Obama, né? Os Barack, né? O Obama, né? Eles têm uma empresa, não é empresa que chama, mas seria uma produtora, lembrei. E aí chama Indústria Americana, o nome do documentário que ganhou o prêmio no Oscar. Esse documentário ele foi produzido, eu acho que é em Seattle, se não me engano. Não lembro, de repente eu posso falar o nome da cidade errada, mas mostra toda uma condição industrial na cidade e de como, de uma mega indústria que eles eram, eles decaem. Mesmo tendo sido comprados pelos chineses, porque várias empresas chinesas hoje elas controlam empresas norte-americanas. Eu costumo dizer que o discurso do Trump é muito diferente do que ele faz. Né? Ele tem todo um discurso nacionalista, porque nós, Estados Unidos, você vai olhar a economia norte-americana e a pandemia escancarou isso. São os maiores produtores de armas. Não produziam máscaras. São os maiores produtores de armas. Não produziam os que a gente chama no Brasil de respirador, né? Lá fora chama ventilador. Né? Porque ventilador para a gente parece aquele que refresca o quarto, né? Mas lá fora, no mundo, se chama ventilador. A gente aqui é que chama respirador, tá? Em Portugal mesmo, eu lembro que eu estava conversando com a minha prima, eu falei, não, porque a gente não comprou respiradores. Ela falou, o que são respiradores? Falei para a pessoa, os ventiladores. Eu achei o termo tão estranho, eu falei, ventilador? Ela falou, porque ventila o pulmão. Eu falei, faz sentido. Mas é muito interessante, tá? Essa disputa que após a Segunda Guerra fica muito evidente, que não acabou até os dias de hoje,
né? E isso fica muito claro. As áreas de influência, essa doutrina da segurança nacional, que ainda está muito presente. No caso da América Latina, isso é muito evidente. Gente, é um tal de falar que aquilo é comunista, aquele outro é comunista. Outro dia eu estava lendo que não sei o que o Partido Democrata nos Estados Unidos é comunista. Eu falei, hã? O Partido Democrata é liberal, gente. Imagina você chamar os liberais norte-americanos de comunistas, esse povo bebe, né? Não faz o menor sentido. Ah, porque eles são esquerda. Eu falo, vai falar isso na cara de um liberal norte-americano. Ele te soca, te dá um soco, te derruba no chão. Imagina que ele se vê como comunista. Não faz o menor sentido. Tá? Eu diria que os liberais nos Estados Unidos, alguns, não são todos, têm um caminhar que lembra muito o New Deal, aquela ideia de que o Estado tem que estar ali para fazer uma certa mediação, que o livre mercado tem problemas. Né? E tem mesmo, isso é nítido. O livre mercado ele tem problemas, ele não funciona totalmente correto. Não existe nada que funcione. Né? Pelo menos até o presente momento não temos isso. E se vocês observarem, na página 158, nós temos uma outra disputa, que é a disputa espacial, né? Essa disputa espacial que hoje é a disputa da vacina, né? Se a gente observar, não está muito diferente. O Putin, então, já vai começar a vacinar todo mundo, chamou até a vacina de Sputnik. E aí eu gostaria de recordar, olha o termo Sputnik aí, página 158, né? Sputnik foi o primeiro satélite, está em negrito, viu, gente? Primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. O Sputnik I, 1957, foi o primeiro satélite artificial que tinha a função de transmitir um sinal de rádio e testar a sua resistência no espaço. Esse foi o Sputnik I. No mesmo ano, 1957, portanto, lançou o Sputnik II. Isso aqui eu acho um horror. Eu não consigo imaginar como é que conseguiram fazer isso na época, mas vamos lá. Que levou ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela laica. Gente, levou e sabia que não ia trazer de volta. Eu achei um horror isso, tá? Em abril de 61, o major da Força Aérea da União Soviética, Yuri Gagarin, tornou-se o primeiro ser humano a viajar no espaço. É dele a famosa frase, a Terra é azul, né? Que ele disse lá de cima. Hoje ela deve ser vermelha, né? Porque a quantidade de queimadas que a gente tem no mundo é absurda, né? Então hoje deve ser, sei lá, vermelho, cinza, alguma coisa assim, tá? Mas chegar à Lua vai ser vencido pelos Estados Unidos. E aí eu indico um filme que eu achei maravilhoso, que é O Primeiro Homem, né? First Man, que é um filme de 2018. Esse tem no Netflix, esse tem no Now e é gratuito. Gente, assiste o filme. Ele conta sobre as viagens espaciais. E até hoje eu me pergunto, como é que esses caras punham os pés dentro daquelas naves espaciais? Porque quando você assiste o filme, você vê que é um negócio tão feito nas coxas. Mas assim, gente, o metal batia, sabe? Parecia aquelas coisas que explodir, juro. Eles fizeram com base nos documentos da NASA e você vê tudo até chegar na Apollo 11, né? Que é aquela que vai pôr o pé na Lua, aquela coisa toda, fincar a bandeira, blá, 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 né? Que, aliás, lembra muito as navegações, né? Porque os portugueses botavam uma pedra, né? Que era o tal do marco, chegamos aqui. No caso, agora é a bandeira, chegamos aqui. Uma coisa bem legal. Então, eu aconselho, gente, assiste First Man, né? O Primeiro Homem, na tradução em português. No caso, em inglês é só Primeiro Homem, né? Em 2018, que é esse filme, tem não lembro o nome do ator, mas eu sei que é aquele ator do... Olha, me fugiu o nome do filme, que é um musical, não sei o que, Land, Lula Land, Lala Land, Lala... Esqueci, tá? Mas é o mesmo ator que faz o papel do primeiro homem. La La Land, isso mesmo. Muito obrigada, Carol. Lembrava que era alguma coisa lá, lá, lá. Isso, Ryan Gosling, exatamente. É ele que faz o papel do astronauta, né? E é muito legal, porque não só mostra a relação entre eles e as famílias, que é aquela relação de que vou para o espaço, não sei se eu volto, mas a própria concepção de ser astronauta, que tipo de treinamento tinha que ter, quem eram esses astronautas, quer dizer, como é que se escolhiam os astronautas, como é que se dava a formação para eles, né? Nunca tinham posto o pé no espaço, então o que eles imaginavam que podia acontecer? E os riscos? Gente, eu volto a repetir, se assiste o filme e fala, eu não punho os meus pés dentro dessa nave. Gente,
A lata bate, é uma coisa assim assustadora de ver. As coisas falham, o rádio não funciona. Não é aquele filme que o cara aperta um botão e acontece não sei o que lá. O cara faz não sei o que e acontece não sei o que lá. É uma coisa assim assustador. Eu não seria um astronauta, com certeza, tá? Não, não mesmo, viu, gente? E na página 158 tem duas questões. Eu aconselho que vocês vão fazendo essas questões, né? Então, tem essas duas. Acho que já teve lá atrás, ou a de lá de trás foi a que eu já cobrei? Acho que eu já cobrei a anterior, né? Deixa eu até lembrar já. As anteriores já foram cobradas no trabalho que vocês entregaram até o dia 18 de setembro, né? E essas duas já é para a gente começar, tá? Ao lado, na página 159, tem as outras competições. A gente está falando do competir em áreas de influência e a gente está falando do competir na corrida espacial. Mas também existiu a competição nos esportes, né? E isso está até hoje, viu, gente? Dizer que não é mentira, né? Tudo bem, hoje você não tem mais o comunismo, mas você tem lá, né, uns certos enfrentamentos, né? Então, você tem lá Cuba, que também se especializa no esporte, para mostrar que é capaz, a China, né, a Rússia, os Estados Unidos, né? Porque ter os melhores atletas ganhar medalha também é uma forma de propaganda de olha como a minha sociedade funciona, né? E eu queria que vocês dessem uma olhada na página 159. Quando você tem uma Olimpíada, você sempre tem uma espécie de mascote. E aqui você tem os mascotes de determinadas Olimpíadas. Então, você tem aqui a águia norte-americana, que foi mascote de uma Olimpíada em Los Angeles, e o ursinho Misha, tá? Eu lembro que eu era criança, quando teve essa do ursinho Misha, eu vou falar bem francamente, eu fiquei encantada, porque eles montaram um painel que as crianças, deve ter sido tudo na base do chicote, né? Mas eu não sabia disso, tá? Eles faziam um painel e o ursinho Misha chorava no final. Gente, eu fiquei encantada. Eu achei a coisa mais linda do mundo, tá? Mas vamos pegar o texto. Olha lá. Guerra Fria nos esportes. As tensões políticas no século XX foram levadas para as Olimpíadas modernas, realizadas a cada 4 anos desde 1896, quando a primeira Olimpíada da era moderna passou a acontecer. Mas ao contrário do que acontecia na Grécia Antiga, quando a trégua era estabelecida para dar lugar aos Jogos, as disputas foram suspensas em 1916, 1940 e 44, em virtude das duas guerras mundiais. Então, diferente dos gregos que paravam tudo para fazer as Olimpíadas, no caso das Olimpíadas Mundiais, com a guerra, houve suspensão, tá? A União Soviética participou pela primeira vez da competição nas Olimpíadas de Helsinki, na Finlândia, isso em 1952, com uma delegação, ou seja, um conjunto de 300 atletas. Ela ocupou o segundo lugar no quadro de medalhas, né? Em 52, ainda... não estava mais o Stalin, mas esses caras foram formados na era stalinista, né? Logo atrás dos Estados Unidos, que devem ter vibrado porque ganharam o primeiro lugar, né? As tensões se agravaram, ou seja, o negócio ficou mais tenso nas Olimpíadas de Melbourne, né, na Austrália, em 1956. Pouco antes do início dos Jogos, tinha ocorrido a invasão da Hungria, que a gente vai estudar, que foi uma invasão, assim, horrorosa. Os tanques invadiram a cidade, os jovens que estavam nas manifestações sofreram agressões, assim, as mais variadas. Foi um massacre, uma coisa, assim, horrorosa, tá? O que motivou a saída da Espanha, da Holanda e da Suíça em sinal de protesto. Eles não enviaram as suas delegações de atletas. Em 68, nos Jogos Olímpicos na cidade do México, a ginasta tcheca Vera Kaslavska dividiu o primeiro lugar com a soviética Larissa Petrik. No pódio, que as duas tiraram o primeiro lugar, quando soou o hino da União Soviética, Vera, que era tcheca e sob influência da União Soviética, era uma área sob influência, o que ela fez? Ela deu as costas para a bandeira vermelha. Eu vou falar uma coisa, corajosa, viu? Corajosa. Em sinal de protesto contra a repressão à Primavera de Praga. Primavera de Praga foi o nome que foi dado para essa invasão que tinha rolado na Hungria, na cidade de Praga,
E tinha rolado exatamente na primavera de 1956. Então, por causa disso que tinha acontecido, ela fez um sinal de protesto, que nem agora, nesse final de semana, que aquela jogadora de vôlei gritou fora Bolsonaro, né? Vôlei de praia, se não me engano. Quer dizer, ela fez a mesma coisa, tá? Aí você vai falar, mas é diferente. Ah, gente, na boa. Eu não sei o nome da menina que gritou fora Bolsonaro ontem ou anteontem, não sei bem, mas o pessoal do vôlei brasileiro já está recriminando. E o vôlei brasileiro precisa dos apoios de propaganda do Banco do Brasil, porque a Caixa Econômica já tirou os apoios ao esporte. Quem também apoia é o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é uma estatal. Então, assim, gritar fora Bolsonaro quer dizer o quê? Que o banco pode tirar o apoio. Então, a comissão de vôlei lá, o pessoal da parte de comissão brasileira de vôlei, CBV, alguma coisa assim, não sei se é bem esse o nome, mas eles já estão recriminando. Por quê? Porque se eles não recriminarem, eles estão dizendo, estamos em acordo com o que ela fala. Aí o Banco do Brasil tira o patrocínio. Tirou o patrocínio, os atletas não vão conseguir. Aí você fala, a questão é ideológica, não é a questão econômica, crianças, tá? Mas vamos continuar. Olha lá. Nas Olimpíadas de Moscou, em 1980, quando eu falei do ursinho Misha, lindíssimo, aquele olhinho dele, ele chorando, lembro até hoje. Em resposta à invasão do Afeganistão, o Afeganistão tinha acabado de ser invadido pela União Soviética, os Estados Unidos boicotaram os Jogos, seguidos de 60 países que estavam sob sua influência e que falaram também não vamos. Então foi uma Olimpíada bem menor que rolou em Moscou, tá? A União Soviética fez o quê? Deu o troco. Na Olimpíada seguinte, não participou dos Jogos em Los Angeles, boicote que foi acompanhado por 17 países, menos, porque tinha menos países sob a influência da União Soviética, tá? Mas o que eu queria na leitura desse texto é mostrar para vocês que a questão aí, muito mais do que ideológica, gente, ela é econômica, tá? Então, antes de ficar, porque comunista é assim, assado, porque capitalista é assim, assado, a questão é muito maior, é a área de influência. Isso fica muito nítido quando a gente entrar aqui agora no tema 2, tá? Sobre esse texto, tem uma questão número 1, onde eu tenho 4 afirmações e tem uma incorreta, tá? Você vai descobrir qual que é. Então, você tem 3 tarefas para casa. Questão número 1, que é para ordenar os fatos, na página 158. Questão número 2, que é para explicar o motivo que levou o governo da Alemanha a construir aquele muro. Falamos sobre isso na aula passada. E na página 159, a questão número 1, identificar qual é a alternativa incorreta. Só tem uma, tá? Só uma. Vamos para a história da China, que eu acho que aí vai ficar mais evidente, pelo menos eu acho, que você consiga perceber por que você tem, na verdade, uma disputa econômica, né? Eu diria assim, aquilo que motivou a Primeira Guerra Mundial está aí até hoje. Até hoje, há uma disputa entre áreas de consumo, então, áreas que vão comprar os meus produtos, áreas onde eu vou obter matéria-prima para a minha indústria, áreas onde eu vou obter mão de obra barata, né, que seja uma área onde a mão de obra não seja assim tão exigente. Muita gente fala assim, por que tem tanta empresa na China? Porque a China, gente, desde 1976, quando Mao Tse-tung morreu, ela passou por uma série de mudanças, né? Então, dizer que a China é comunista, me poupa. Aquilo não é comunismo, tá? Você tem classes sociais lá, né? Você tem empresas estrangeiras instaladas lá. Agora, você tem um Estado muito forte. O Estado até hoje controla a economia fortemente e controla os sindicatos. Tem sindicato? Tem. Toda empresa tem sindicato na China. Agora, o sindicato, por isso que eu falo, assiste o Indústria Americana dos Barack Obama, né, do casal lá, porque você vai entender muito sobre o que é o sindicato na China e como está a indústria norte-americana hoje. Porque uma coisa é o discurso do Trump, outra é a realidade norte-americana. Eu, se fosse você, assistiria, para compreender o mundo que te cerca, tá? A partir de 1976, o Mao Tse-tung, que foi o cara que fundou o Partido Comunista e que durante muito tempo governou a China, tá? Foi um cara autoritário? Foi, inegável. Dizer que ele foi democrata, não foi. Não foi nem um pouquinho. Mas também o que a oposição dele fez também não foi bacana. Então eu diria assim, coitada da China.
porque tanto a situação quanto a oposição, a porcaria. Mais ou menos como a situação da Venezuela hoje. O governo é ruim, a oposição, idem, né? Coitados venezuelanos. Mas, no caso da China, por que tem tanta empresa lá? Porque o Estado controla os sindicatos, consequentemente controla os trabalhadores. Você não tem greve na China. Você não tem greve. E você tem uma mão de obra mais barata, tá? Então, isso é fantástico para uma Nike, isso é fantástico, né? Adidas não, mas tem outra empresa que eu não lembro o nome, também produtora de tênis e roupas que também tem lá. Não lembro agora. Mas, assim, a Nike é um excelente exemplo, né? Que é a Nike. Na verdade, é Nike porque é de origem grega, né? A gente que fala Nike por uma influência da língua inglesa na nossa cultura, tá? Mas o correto é Nike. Nike quer dizer vitória, para quem não sabe, tá? Então, quando você usa um tênis Nike, você está usando um tênis Vitória. Mas voltando. A China, vamos lembrar que a gente viu a China até a Guerra do Ópio, depois a gente ainda falou do movimento dos boxers, aquele dos punhos cerrados contra a presença estrangeira. Essa presença estrangeira sempre incomodou muito os chineses. Lembra que os chineses sempre foram muito sectários, faz parte da tradição cultural dele, essa coisa de nós somos nós, os outros são os outros. Né? Isso é uma questão cultural, né? Não é questão de certo ou errado, é uma questão cultural. Gente, uma pergunta, vocês têm alguma outra aula depois dessa ou eu posso chegar até mais uns 2 minutinhos, pelo menos, porque eu acho que 9 horas, deixa eu confirmar, e alguém pode já ir me falando se vocês têm aula aí gravada ou como é que é. Não, eu tenho só aula 10h05. Eu posso estender até umas 9, 9h10. Vocês podem? Se não, não. Senão eu encerro e deixo para falar da China na próxima aula. A gente só tem aula online 10h55. 10h55. 55. Então eu posso ir até umas 9h10, 9h15, porque eu queria pelo menos dar todo o processo da China, a não ser que vocês estejam cansados. Se estiverem cansados, eu paro, porque também não compensa eu ensinar para quem não está mais em condições de aprender. E aí? Posso, Carol? Pode. Uhum. Não, se não der, gente, avisa. Se estiver cansado, tipo, cansei, enchi o saco, tá? Então até 9h10 eu posso ir? Legal. Então é o seguinte, os chineses sempre tiveram essa questão meio sectária, né? Essa coisa de nós somos os chineses, os outros são os outros, os costumes dos outros não são os nossos costumes, e se vocês começarem a interferir muito, a gente espirra vocês daqui. Né? A gente viu isso, a Guerra do Ópio, o movimento dos boxers, etc., contaram isso pra gente. Mas apesar de tudo, nós sabemos, e vimos isso com a Guerra do Ópio, e vimos isso com o movimento dos boxers, eles perderam. Então, apesar deles não curtirem muito essa coisa da cultura estrangeira, da presença estrangeira, eles perderam as guerras, né? E essa perda faz com que haja um forte sentimento nacionalista na China. Então, se eu pego a China lá no final do século XIX, no começo do século XX, exatamente nessa transição Guerra do Ópio, o movimento dos boxers, eu vou ter um forte crescimento desse nacionalismo que vai dar origem a um partido nacionalista. O partido se chama mesmo Partido Nacionalista. Então, ele é conhecido como Kuomintang. Tá? Na página 160, o termo Kuomintang, ele aparece em negrito, segunda coluna, na primeira linha. Tá? Então, página 160, para você poder dar uma acompanhada. Tá legal? Então, você tem aí o Kuomintang, é o Partido Nacionalista. Esse Partido Nacionalista, ele tem a presença de que setores sociais? Então, por exemplo, principalmente a burguesia. É lógico que eu vou ter a presença também de trabalhadores influenciados pelas ideias nacionalistas, né? E isso é muito forte. É tão forte que em 1911 o partido consegue depor o último imperador. Tem até um filme, viu, gente? Tem um filme que chama O Último Imperador. Né? É um filme que mostra o último imperador sendo retirado do trono. Se você puder, assiste o filme é lindo, 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 lindo. Eu não sei qual é a data de produção do filme, mas vale muito a pena assistir, tá? Olha só quantas dicas eu te dei. Trumbull, First Man, O Último Imperador. Ó, 3 dicas aí de sessão da tarde, tá? Aproveita, são filmes bem legais, né? O Último Imperador, ele conta exatamente isso, o crescimento desse partido, do Kuomintang, né, o Partido Nacionalista, a força que ele vai ganhando e o quanto eles conseguem, então, adquirir para poder expulsar o último imperador. E a partir do momento em que eles expulsam o último imperador, eles mudam, então, a forma de governo, não vai ser mais império. Então, vira uma república democrática. O nome, na época, era República Democrática
nacionalista da China. Então, república, forma de governo na qual eu elejo aquele que me governa. Democrática, porque a ideia era dar acesso à população, né? E nacionalista, porque o objetivo era deixar claro que era a defesa dos interesses da China, né? Os interesses da China em primeiro lugar, dos estrangeiros em segundo lugar, tá? Isso rola em 1911. Então, a formação de tudo isso que eu estou falando é do final do 19 até 1911, quando o último imperador é retirado do poder. Daí tem um filme com o menininho, ele era um menininho muito fofo, né? E aí eu tenho, então, a criação dessa república. Nos anos 20, vai rolar na China o que está rolando pelo mundo, por causa da Revolução Bolchevista, né, que rola em 17 na Rússia, que vai dar origem à República Bolchevista, né, como a princípio é chamada, e depois vira em 22 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, eu vou ter, então, a criação de um partido, que é o Partido Comunista Chinês, o PCC. Não, nada a ver, nada a ver com o primeiro comando da capital, né, que é a sigla do PCC, nada a ver. É Partido Comunista Chinês, PCC. Não confundir, fazer favor, tá? E quem cria, né? Quem cria não, mas eu diria assim, a principal liderança é um cara chamado Mao Tse Tung. Mao Tse Tung, se você não sabe como escreve, aparece em negrito também na página 160, primeira, segunda, terceira coluna, 1, 2, 3, na quarta linha, tá? Tem o nome dele aí, Mao Tse Tung. Esse partido é mais um para disputar com o Kuomintang. Então, eu vou ter o Kuomintang, que está no poder, e em 1921 eu tenho a criação do PCC, que é mais um partido. E aí muita gente vai fazer parte. Lembra, nesse começo, quem está governando ainda a União Soviética, aliás, em 1921 ainda não é a União Soviética, ainda é somente a Rússia. A União Soviética é em 22, né? Mas quem está governando é o Lenin, né? A imagem que se tem nesse período é de que parece que realmente a população está chegando lá, embora o próprio Lenin, antes de morrer, ele tenha dito, acho que fizemos uma grande besteira, isto aqui não está dando certo, né? Não com essas palavras, eu estou fazendo uma tradução livre aqui, mas seria algo mais ou menos assim, tá? De qualquer maneira, a ideia era que os partidos comunistas, eles, para poder sobreviverem, isso é uma ordem que vai vir diretamente da União Soviética para todos os partidos comunistas no mundo, inclusive para o Brasil, que já tem partido comunista nesse período. É de que os partidos comunistas, para sobreviverem, se aliem a partidos nacionalistas. Nessa época, o nacionalismo está crescendo. Ninguém sabe que essa bodega vai descambar no nazismo e fascismo. Lembra? Está no começo. A ideia é a defesa de cada país. Ninguém sabe que isso vai descambar no nacionalismo extremado de perseguições, xenofobias, né, homofobias, etc. E, inclusive, no caso do nazismo, até mesmo de preconceito racial. Mas, seja lá como for, você tem uma forte presença, vamos dizer assim, do Kuomintang ao lado do PCC, ou seja, eles se juntam. Tá? Eles se aliam, porque eles têm um objetivo em comum nesse começo, que é o quê? A defesa dos interesses da China. E aí eu tenho que me aliar com quem, apesar de pensar diferente de mim, tem um pensamento em comum, que é afastar o inimigo que é visto como sendo o estrangeiro. O Partido Comunista Chinês, ele tem maior receptividade, ou seja, ele é mais aceito, principalmente na área rural. A gente começa a observar logo desde o seu começo, a área rural ela é mais comunista do que as áreas urbanas. As áreas urbanas têm uma tendência a serem mais nacionalistas. Por um outro lado, na área rural, quem a gente enxerga como sendo do Kuomintang é o proprietário. Então, os grandes proprietários são nacionalistas, mas os seus trabalhadores são comunistas. Interessante isso, né? Nas cidades, você tem, no máximo, os trabalhadores urbanos ao lado do Partido Comunista, mas a burguesia, ela é nacionalista, tá? E para combater, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar? Para combater qualquer coisa que fira os interesses em nível de China e até mesmo dos trabalhadores, a gente começa a ter grupos armados que defendem os interesses dos trabalhadores rurais, dos trabalhadores urbanos. Então, por exemplo, se os trabalhadores rurais se sentem perseguidos pelos grandes proprietários, eles vão se armar, né? A arma é um problema. E, de certa maneira,
isso vai meio que rolar, porque a gente vai ter os grandes proprietários querendo submeter os seus trabalhadores. Submeter mesmo no sentido de exploração. Isso vai gerar meio que uma disputa. E a gente começa a ver, então, que aquela aliança que tinha sido formada lá quando o Partido Comunista nasce, em 1922, que fica mais forte a partir de 23, ela dura pouco. 4 anos depois, essa aliança, ó, acabou. Porque apesar da gente ter um interesse comum de defender a China, a gente tem interesses particulares muito conflitantes. Muito conflitantes. Não dá para o Partido Comunista ficar ao lado dos proprietários rurais, ao lado dos industriais, que é a burguesia. Não dá. Assim como o Partido Nacionalista é um partido que defende o interesse dos proprietários, de terras, de empresas. Também não dá para ficar ao lado do trabalhador. São coisas distintas. É aquilo que a gente chama de luta de classes, que não precisa ser necessariamente um enfrentamento, embora nesse caso vá ser, tá? E esse enfrentamento, ele vai rolar, porque você tem milícias armadas dos dois lados. Os senhores da guerra, como são chamados, os grandes proprietários rurais, eles não vão ficar quietos, não. E eles têm, ó, grana, tá? E essa grana faz com que você tenha esses enfrentamentos. O PCC, né, o Partido Comunista Chinês, ele começa a desenvolver táticas de ataque de guerrilha, que é aquela coisa, vai, ataca, recua, vai, ataca, recua. Isso é muito típico de área rural. E são eles que desenvolvem essas táticas de guerrilha nas áreas rurais, tá? Só que isso vai dar uma pausa. Em 1937, a gente já está chegando perto da Segunda Guerra Mundial e o Japão vai invadir a China. Lembra dos interesses imperialistas chineses, né? Desculpa, japoneses, perdão. E o Japão, então, invade a China. No momento da invasão, o que acontece? Essa briga interna entre o pessoal que apoia o Kuomintang e o pessoal que apoia o Partido Comunista dá uma esvaziada. Por quê? Porque não dá, cara. A gente está sendo invadido. Tem um problema muito maior do que a gente. E isso vai rolar durante um tempo. O que vai acontecer? Até 1949, portanto, você tem 1945 a pausa e até 1949 você ainda tem um movimento de guerrilha. Então, de 45 a 49, um movimento de guerrilha e enfrentamento entre o PCC e o Kuomintang. Então, vamos lá. Esse enfrentamento começa em 1927 e vai até 37. Kuomintang de um lado, Partido Chinês do outro. 37 tem invasão japonesa, dá uma pausa até 45. Em 45, Japão, as duas bombas, final da guerra, blá, 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 recomeça esse enfrentamento. Kuomintang de um lado, Partido Comunista do outro, blá, blá, blá. Em 1949, o PCC derrota de vez a possibilidade de um governo capitalista e tem início, portanto, então, o que a gente chama de como é que eu vou explicar? Seria já o início da revolução. É bem isso mesmo, que a revolução é sair de um momento capitalista e caminhar num sentido comunista. Por quê? Porque é o PCC que está à frente. E quem é que está por trás? Porque lembra, eu já estou em 1949, então eu já estou dentro da Guerra Fria. E dentro da Guerra Fria, eu tenho que buscar aliados. E eu só tenho 2 aliados. Ou eu sou aliado dos Estados Unidos, ou eu sou aliado da União Soviética. Se o governo que se instala na China é um governo liderado pelo PCC, obviamente, ele vai buscar como aliado a União Soviética. Então, o que vai rolar na China? Vai rolar exatamente o que rolou na União Soviética. Uma nacionalização e uma estatização. Então, qualquer empresa estrangeira vai ser nacionalizada e as empresas, uma vez nacionalizadas, vão se tornar empresas controladas pelo Estado. Por que controladas pelo Estado? Porque pela interpretação das teorias de Karl Marx, que o coitado ia se revirar na tumba com isso, mas foi assim que as pessoas interpretaram, que eu saio de um governo capitalista para chegar a um governo comunista. Então, eu saio de uma ditadura da burguesia, porque é ela que governa, são os interesses dela, para uma ditadura dos trabalhadores. Então, se o governo representa a maioria, que são os trabalhadores, é o governo que deve, é o Estado, portanto, que deve controlar a economia, tá certo? E isso vai causar, assim, um problema horroroso. Lembra da fome na Ucrânia? É algo muito parecido que vai rolar na China. Isso aparece na página 161, segundo parágrafo de A República Popular da China, como ela passa a ser chamada, né? Olha lá, segundo parágrafo. Em 1958,
portanto, mais ou menos uns 9 anos depois que o PCC tinha chegado ao poder, a fim de incrementar a produção, ou seja, melhorar a produção e torná-la maior, foram criadas cooperativas rurais e novas indústrias. Essas iniciativas econômicas ficaram conhecidas como o Grande Salto para Frente. Isso foi uma lástima. O programa de comunização da agricultura estabelecido pelo Grande Salto, porém, desorganizou a produção e resultou na morte de milhões de camponeses, vítimas da escassez de alimentos que vai atingir o país durante 2 anos. São milhões de pessoas que morreram de fome e de todos os problemas decorrentes da fome, como as doenças, né? E vamos lembrar que você tem uma população ainda sem saneamento básico, então desnutrida, sem acesso a uma água de qualidade, né, tendo que conviver ainda com um esgoto que está ali a céu aberto. Morte. Eu vou continuar na próxima aula, né? Tem mais. Agora a parte final é muito simples, que é falar um pouco da China pós-Mao Tse-tung. A gente fala na próxima aula, onde eu também vou comentar mais sobre essa morte, tá bom? Gente, eu encerro aqui, mas eu não sei para vocês. Perguntas? Gente, vocês estão aí ainda? Vocês me deixaram falando aqui sozinha? Não, então. Não. Tá bom. Aqui. Não, tá bom. Mas não tem pergunta, não? Não, Não? tá Certeza? de boa. Uhum. Então, ó, tem 3 questões para casa. Vai fazendo. Não deixa acumular. Tá certo? E assim que eu souber como é que é esse lance do link, se eu mando para vocês, como que funciona, se é a escola que vai disponibilizar, eu mando para vocês um e-mail, porque eu espero que eu vá saber sobre isso antes de sexta, né, gente? Eu mandei essa pergunta na sexta-feira passada. Eu imagino que hoje eu vá receber a resposta. Tá bom? Tá, tranquilo. Tá bom. Então, encerro a minha gravação aqui, certo? Interrompi a gravação. Acho que aparece